Olá, queridos alunos do LIDES. Boa noite aqui para mim. Hoje é dia 3 de setembro, estou gravando essa aula às 18h10. Eu, combinando aí com a escola, com a direção da escola, nós faremos uma aula especial sobre o dia 7 de setembro, já que na segunda-feira, agora próxima, nós teremos aí, então, um feriado abençoado, em plena segunda-feira, ou seja, o domingo só acaba na segunda, maravilha. E eu vou fazer uma aula especial sobre o dia 7 de setembro, que marca o processo de independência do Brasil, certo? Então, eu sei que a gente está com conteúdos de história paralelos, mas eu acho que é importante a gente destacar esse dia, pois esse dia marca, de fato, o nascimento do Brasil. Então, já que nós temos aí um feriadão, vamos fazer uma aula especial, tudo bem? Vamos juntos? Olhem só, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Aí, aqui. Espera lá, ela está carregando. Agora foi. Então, olhem só, galera. O dia 7 de setembro, ele marca o processo de independência do Brasil em relação a Portugal. Porém, esse processo de independência que ocorrerá, que inicia-se, né, no dia 7 de setembro de 1822, ele só aconteceu porque algo de muito estranho estava ocorrendo lá na Europa, né, a partir de 1799, certo? Então, alguns anos atrás, né, mais ou menos aí 30 anos, nós tínhamos um contexto histórico da Europa que vai favorecer a independência do Brasil. E é isso que nós vamos estudar. Eu vou ampliar aqui a tela. Olha só, esse slide. Primeiro, eu trouxe aqui Dom Pedro, né? O nosso Caio Castro, a novela Novo Mundo, o Mundo Novo, que acabou na semana passada, trouxe essas figuras caricaturais, essas figuras importantes. Dom Pedro, né, que se tornaria então Dom Pedro I, e Maria Leopoldina, então, a esposa de Dom Pedro. A gente vai falar um pouquinho sobre eles. Mas é importante destacar o seguinte: como que era a cidade do Rio de Janeiro até 1808? A cidade do Rio de Janeiro até 1808 era uma cidade pobre, né? Nós tínhamos as ruas do Rio sujas, poluídas, violentas, né? Isso já mudou. Hoje em dia não é mais assim. Uma cidade mal cheirosa, né? E nós tínhamos 30 mil habitantes na cidade do Rio de Janeiro em 1808. Né? Aqui eu trouxe duas obras de arte que retratam um pouco o que está acontecendo no Rio a partir de 1808. Primeiro, essa obra de arte aqui, ela denota a precariedade da cidade do Rio de Janeiro, né? No início aí do século XIX. Então, nós temos aqui escravos, né, com grandes jarros de jarros, vasos de barro na cabeça. Esses escravos, eles eram conhecidos como aguadeiros. Quem que eram esses aguadeiros? Como não existia água canalizada nas torneiras dos habitantes cariocas, os aguadeiros eram escravizados que buscavam água nas bicas, né, e nas bicas públicas, e essa água, ela era transportada por esses aguadeiros, esses escravizados, até as casas. Então, as pessoas faziam uso da água por meio de jarros. Então,
Então, tamanha precariedade aí da cidade do Rio de Janeiro. Essa outra obra de arte aqui denota um momento auspicioso aqui para o Brasil colonial, um momento histórico para nós brasileiros, sobretudo lá para a cidade do Rio de Janeiro. Aqui é a chegada de nada mais, nada menos que a família real, a corte portuguesa, chegando aqui na cidade do Rio de Janeiro. E aqui nós temos dois textinhos, né? Eu vou ler com vocês. O primeiro textinho, que versa sobre os aguadeiros, diz o seguinte: pelas ruas, sentados sobre barris, os aguadeiros esperavam sua vez diante dos chafarizes que traziam a linfa mais cristalina, ou seja, a água mais cristalina, do alto da Tijuca. Seus gritos se misturavam ao ruído de escravos, mendigos e ciganos. Nas noites de luar, era beira d'água, nesses jarros, nesses grandes vasos de barro, que famílias se reuniam, entoando modinhas e luduns ao som de violão. Então, galera, nós estamos falando de uma cidade sem qualquer tipo de estrutura, certo? Uma cidade precária, uma cidade com esgoto a céu aberto, com muito lixo, uma cidade violenta, uma cidade escura, né? Não existia iluminação, bem diferente das cidades europeias, como Lisboa, Paris, Roma, né? Então, nós estamos falando aqui de uma cidade bastante, com uma estrutura muito ruim. E aqui, o texto correspondente aqui à chegada da família portuguesa aqui ao Brasil, em 1808, diz o seguinte: a mudança não tinha precedentes não apenas na história das Américas, como em toda a história da exploração colonial. Nunca antes houvera um monarca europeu sequer posto o pé em uma colônia do Novo Mundo, muito menos se estabelecido em uma delas como centro de poder. Isso significa o quê, galera? Que, por alguma razão, a corte portuguesa, Dom João, né, e toda a sua nobreza, né, toda a burocracia portuguesa, eles, por alguma razão, sairão de Portugal, fugidos, e a gente vai entender o porquê, e chegarão aqui no Brasil em 1808, nessa cidade que eu falei para vocês, na cidade do Rio de Janeiro. Nunca na história da humanidade, até então, nenhum rei europeu colocou seus pezinhos reais em nenhuma colônia aqui da América. O rei inglês não pisou na sua colônia, que é os Estados Unidos hoje, e que era as 13 colônias lá no passado. Nenhum rei francês pisou seus pés em alguma colônia aqui da América. Não existiu nenhum rei. Na verdade, esse fato que marca a vinda da família portuguesa para o Brasil é um fato realmente histórico. E aí nós vamos entender por quê. Por que raios a família portuguesa, a família real, a nobreza portuguesa, resolveu vir para o Brasil em 1808? Qual que foi a motivação? A motivação foi a seguinte: um cara chamado Napoleão Bonaparte, destaquei aqui, olha, ele submete a Europa a partir de 1859. Então, o Napoleão Bonaparte ele começa a expandir as suas campanhas militares para toda a Europa. Ele começa a conquistar, por meio da guerra, diversos países, diversos reinos. E na medida que ele conquista esses reinos, ele destitui os monarcas e coloca no lugar um indicado seu, né? Então, ou seja, a arma de guerra napoleônica, ela era implacável. E qual que era o objetivo de Napoleão Bonaparte? Derrubar, na verdade, o seu arqui-inimigo, que era a Inglaterra. O objetivo era esse. E aí, como a Inglaterra é uma ilha, ela tá
fora do continente, da parte continental da Europa. Então, a forma que Napoleão Bonaparte criou de atacar a Inglaterra foi fazendo o seguinte, proibindo que países europeus que tivessem relações comerciais com os ingleses, esses países estariam proibidos. Proibidos com uma condição, né? Se você continua a comercializar, se você continua a manter relações com a Inglaterra, eu, Napoleão Bonaparte, invado o país, tomo o poder e coloco alguém no meu lugar, e coloco alguém no seu lugar. E aí, essa obra de arte aqui, do Carl Vernet, ela demonstra aqui, olha, gente, o Napoleão Bonaparte, certo? E ele está aqui em Madrid, na Espanha, país vizinho de Portugal. Ele destituiu o rei e colocou em seu lugar o seu irmão, José Bonaparte. E aqui, a nobreza espanhola, ela está se subjugando, né? Ela está se subordinando em relação a Napoleão Bonaparte. Observem as pessoas, né, os espanhóis aqui de joelhos, curvados, diante agora do grande ditador Napoleão Bonaparte. A questão fundamental é que Portugal, ele não podia romper com a Inglaterra. Não existia essa possibilidade. Por quê? Portugal havia contraído muitos empréstimos com os ingleses, Portugal dependia economicamente da Inglaterra. Então, nós teremos um país aqui em um dilema, em um impasse. Romper com a Inglaterra ou ser invadido por Napoleão Bonaparte. Então, Dom João, que não era rei, ele era príncipe regente. Por que Dom João era príncipe regente, galera? Porque a rainha era sua mãe, Maria. E Maria era conhecida como Maria Louca. Então, louca porque louca ela era. Então, ela não tinha equilíbrio mental para comandar o reino. E quem comandava na prática era o seu filho mais velho, esse cara bonito, ele era muito feio, Dom João. Então, Dom João, ele era o príncipe regente. Príncipe porque ele não era rei ainda, tá? Ele está na linha de sucessão aí, quando a mãe falece, então ele se torna o rei Dom João VI. Então, o Dom João, ele vai fazer um cálculo. Ele vai calcular o seguinte, bem, vamos pensar, se eu romper com a Inglaterra, as finanças de Portugal, elas estarão ainda mais comprometidas. Nós quebraremos. Agora, se eu ficar, se eu corro o risco, se eu mantiver, né, esse comércio com a Inglaterra, eu corro o risco de perder o meu trono. Então, galera, o nosso Dom João, ele vai organizar algo fantástico. Ele vai organizar uma fuga, né, de Portugal para sua colônia. Ele foge com nada mais, nada menos que 40 embarcações e 10 mil pessoas. Imaginem vocês, cidade do Rio de Janeiro com 30 mil pessoas, de repente chega mais 10 mil pessoas. Então, galera, Dom João, ele vai dar um passa-moleque em Napoleão Bonaparte. Ele cria uma fuga extraordinária. Ele foi muito, mas muito esperto, né? Então, enquanto ele ganhava tempo tentando negociar com Napoleão Bonaparte, em paralelo, ele negociava com a Inglaterra a fuga lá de Portugal. E aí, qual que foi o combinado que Dom João estabeleceu com a Inglaterra? Olha, vocês, por favor, façam a nossa segurança. Então, a Inglaterra, ela vai acompanhar essas 40 embarcações. Olhem só, essa obra de arte do Geoff Hunt mostra, né, as embarcações no Oceano Atlântico, né, o reino à deriva, né, um reino inteiro flutuando no Oceano Atlântico, e essa embarcação maior,
era onde Dom João, sua esposa Carlota Joaquina, seus filhos, né, com especial atenção a Dom Pedro, estavam nessa embarcação maior. E atrás dessas 40 embarcações portuguesas, que levavam 10 mil pessoas, existiam armadas, né, embarcações da Marinha Britânica, que escoltaram a comitiva, né, que escoltaram aí as embarcações em fuga até aqui o Brasil. Galera, Napoleão Bonaparte, na sua biografia, ele disse o seguinte: Dom João foi o único que me enganou. Então, o nosso rei aqui, o rei, na verdade é rei ainda não, o nosso príncipe regente deu um passa-moleque Napoleão Bonaparte. Chegando ao Brasil, dentro de todos os combinados que existiam com a Inglaterra, a primeira coisa que Dom João fez foi assinar um decreto chamado Decreto de Abertura dos Portos às Nações Amigas. O que isso significou? O Brasil, colônia, só poderia comercializar e comprar produtos de Portugal até então. E aí, como um combinado inglês, né? Como um combinado aí entre a Inglaterra e Dom João, quando Dom João chegasse à colônia, ele deveria abrir os portos do Brasil para os produtos ingleses. Então, esse era o combinado, certo? Então, aqui no Brasil, nós passaríamos, então, a consumir tecidos ingleses, armas, muita comida vinha da Inglaterra, artigos de luxo, perfume, seda, porcelana, enfim. Então, a Inglaterra cria aqui no Brasil um mercado muito riquíssimo. A Inglaterra vai faturar muito com o Brasil. E aí, logo, galera, o Dom João, ele precisava abrigar essas 10 mil pessoas que ele trouxe. Ele trouxe parte da sua nobreza, né, aqueles puxa-sacos. Ele trouxe funcionários públicos, militares portugueses. Ele trouxe escravizados, né, empregados, enfim, 10 mil pessoas desembarcam na Baía de Guanabara. Era necessário abrigar essas 10 mil pessoas. E aí, Dom João começa, então, a tomar posse de casas, igrejas, prédios, que eram prédios comerciais. Ele como ele era o rei, né, como ele era o príncipe regente, ele mandava, e o Brasil estava numa condição de colônia, ele começou a tomar a residência dos cariocas. E essas residências, elas eram direcionadas para abarcar, então, a sua corte, abarcar os portugueses que haviam chegado à cidade do Rio de Janeiro. O que vai acontecer? Essas pessoas que ficaram desabrigadas, elas começam a subir os morros, elas começam a ocupar os morros. E aí nós temos o início do resultado das comunidades, né, que nós observamos todos os dias nos telejornais. Em seguida, depois de minimamente ter acomodado todos esses 10 mil puxa-sacos, Dom João começa a fazer grandes reformas na cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Era necessário modernizar a cidade do Rio. Ele desejava transformar a cidade do Rio de Janeiro numa cidade minimamente habitável, né? Sem muitos problemas de segurança, sem muitos mau cheiro, né? Por conta do lixo, por conta do esgoto, enfim. A cidade do Rio se torna um grande canteiro de obras. E ele, Dom João, cria algumas instituições importantes que nunca existiram aqui no Brasil e que passam a existir com a vinda da família real aqui ao Brasil. Então, por exemplo, o Banco do Brasil, que nós conhecemos, é fundado por Dom João em 1808. A Biblioteca Real, antes era proibida a circulação de livros, então Dom João trouxe mais de 40 mil livros de Portugal, ele cria a Biblioteca Real, o Jardim Botânico,
que teria a função de pesquisar a botânica, de pesquisar novos alimentos. A imprensa rege, ele constrói o Teatro São João. A Academia Militar, né, a primeira Academia Militar foi criada aqui no Brasil por Dom João com a finalidade de treinar, né, treinar soldados. O primeiro observatório astronômico, os primeiros cursos superiores, né? Então, direito, medicina, agronomia. Então, Dom João, ele se torna um homem muito progressista. Ele melhorou muito a vida aqui no Brasil, em especial na cidade do Rio de Janeiro. Aí, olhem só, eu só gostaria de destacar aqui o seguinte: foram assinados tratados com a Inglaterra, 2 tratados. Tratado de Paz e Amizade, que garantia um comércio favorável dos produtos ingleses, então a Inglaterra seria beneficiada, se tornaria ainda mais rica com o Brasil. Além disso, o Tratado de Navegação estabelecia a liberdade religiosa. O Brasil, que até então era uma colônia católica, né? Então nós tínhamos aqui a perseguição religiosa que existia em Portugal, existia aqui na colônia também. Então não existia liberdade religiosa, e a partir desse pacto com a Inglaterra, nós teremos então a liberdade religiosa para os ingleses. Então há uma flexibilização, as pessoas passam a cultuar a sua própria religião. Então, dentro de toda essa lógica aqui. E aí, galera, o que vai acontecer em 1815? Dom João, ele sabe que a guerra contra Napoleão Bonaparte foi vencida. Napoleão Bonaparte perde a guerra para a Inglaterra, e aí todos os reinos, eles começam a voltar à sua normalidade. Dom João, ele desejava continuar a viver aqui no Brasil. Em 1815, e aqui, pessoal, começa então o princípio do fim. É aqui que começa o processo de independência do Brasil. Por quê? Em 1815, Dom João eleva a condição do Brasil a Reino Unido a Portugal. Então, o Brasil deixa de ser uma mera colônia e se torna um reino unido a Portugal. Mas qual que era a lógica disso? Por que Dom João tomou essa medida? Porque se ele elevasse a condição do Brasil a Reino Unido, ele poderia governar Portugal aqui do Brasil. Por quê? Ele não desejava retornar para Portugal. Ele estava gostando demais daqui, gostando muito aí da cidade do Rio de Janeiro, das praias cariocas, gostava aqui de vir para a província de São Paulo, de visitar a Bahia, né? Então, ele não desejava retornar, ele ficou apaixonado pelo Brasil. Só que, galera, vou avançar aqui, só que em 1820 a coisa vai mudar. Por quê? Haverá uma revolução chamada Revolução Liberal do Porto. Liberal porque eram políticos liberais, né? Porto, da cidade do Porto. Então, essa Revolução Liberal do Porto, que acontece em 1820, ela vai apresentar 2 exigências. O retorno de Dom João para Portugal, porque eles estão sem rei, e a convocação de uma Assembleia Constituinte. Então, essa Revolução Liberal do Porto, ela ameaça Dom João, ela vai afirmar o seguinte: o que é? É composta por políticos. Então, nós temos aqui, olha, políticos liberais, né, reunidos lá na cidade do Porto, em Portugal, que estão discutindo, né, o retorno da família real para Portugal. E aí, galera, Dom João, ele vai ter, na verdade, um problema, um dilema. Ou ele volta para Portugal, ou ele perde o trono e permanece aqui no Brasil. Então ele fez o seguinte cálculo: não, eu vou voltar, e comigo eu levo mais 4.000 pessoas, ficaram 6.000 aqui, né? Eu levo 4.000 pessoas, e aí nós vamos realizar a manutenção do nosso trono,
né, em Portugal. Só que Dom João, ele deixa o seu filho mais velho, o Pedro, Dom Pedro. Então, Dom Pedro permanece aqui no Brasil como príncipe regente do Reino Unido, do Reino do Brasil unido a Portugal. Então, Dom Pedro, ele permanece representando o seu pai. E aí, galera, é aqui que nós estamos acabando. Daqui a pouco a gente vai falar aí sobre o 7 de setembro vai chegar. Então, o que vai acontecer? Dom Pedro I, né, Dom Pedro, que ainda não era primeiro, ele será influenciado por um grupo muito forte, formado por brasileiros, que desejavam muito que Dom Pedro permanecesse no Brasil e que Dom Pedro proclamasse a independência do Brasil. Então, dentro desse grupo, nós tínhamos ainda duas pessoas fundamentais. Primeiro, a sua esposa, Maria Leopoldina, que foi interpretada pela Letícia, né, na novela. A Maria Leopoldina, gente, só um detalhe, ela era, de fato, muito melhor que Dom Pedro. Ela era uma princesa de fato. Ela era muito inteligente, muito culta. Ela tinha na cabecinha dela um projeto para o Brasil, né? Então, o Dom Pedro, que sempre ficou ali, né? Será que eu volto, não volto? Ele só não voltou porque a Maria Leopoldina bateu o pé e falou: você tem que tornar essa colônia num país independente, um país forte. Outra pessoa, além da Maria Leopoldina, foi o José Bonifácio, que é considerado patriarca da independência. O José Bonifácio, que foi interpretado aqui pelo ator Felipe Camargo, ele também era um cara espetacular, muito preparado, inteligentíssimo, né? E o José Bonifácio, junto com Maria Leopoldina, eles vão, de fato, influenciar Dom Pedro. Então, quando chegam diversas correspondências no mês de janeiro de 1822, o Dom Pedro ele vai ser motivado por tudo isso que o professor comentou a permanecer no Brasil. E aí, no dia 9 de janeiro de 1822, o Dom Pedro vai até o sopé, vai até a sacada da sede do governo, e ele vai dizer a célebre frase, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. E esse dia, ele ficou conhecido, então, como o dia do fico, o dia da permanência, né, de Dom Pedro aqui no Brasil. E aí, ele vai começar, então, a construir esse processo de independência. Então, ele está convencido que a saída seria, então, a independência. Por quê? Primeiro, que Portugal exigia o seu retorno. Segundo, que Portugal exigia que o Brasil se tornasse uma colônia novamente. Então, ele não aceitava isso. E aí Portugal dará um ultimato, né, a Dom Pedro. E Dom Pedro ele vai fazer uma série de viagens por todas as províncias. E uma dessas viagens, uma viagem que ele passou muito mal, né? Ele, diga-se de passagem, ele estava com uma desinteria enorme, então ele veio parando ao longo da viagem para dar uma aliviada. E uma dessas viagens, saindo de São Paulo, da província de São Paulo, rumo à cidade do Rio de Janeiro, então chegou a ele diversas cartas que eram cartas que vieram de Portugal e que diziam a ele: olha, Dom Pedro, você deve retornar, você deve voltar para Portugal. E existia uma carta da sua esposa, Maria Leopoldina, em que ela afirmava o seguinte: Dom Pedro, olha só, eu acabo de responder a Portugal que nós seremos independentes. Então, eu espero que você cumpra com isso.
E aí, quando Dom Pedro lê esta carta, a carta de Maria Leopoldina, então ele faz aquele discurso emocionado, né, às margens do rio Ipiranga, certo? Dizendo, né, independência ou morte. Então, esse dia, né, o dia do grito do Ipiranga, que foi realizado aqui às margens do rio Ipiranga, do riacho do Ipiranga, próximo a nós aqui, em Diadema, ele estabeleceu, então, o fim do jugo brasileiro em relação aos interesses de Portugal. Então, a partir disso, nós nos tornávamos, então, um país independente. E aí, na mesma noite, na noite do dia 7 de setembro, né, o Dom Pedro, ele vai, junto com o musicista, poeta Evaristo da Veiga, ele vai compor o hino da independência na mesma noite. Então, olhem só, galera, eu vou compartilhar com vocês, eu vou parar aqui, eu vou compartilhar com vocês, eu sei que vocês conhecem esse hino, certo? O hino da independência, que é a segunda parte do atual hino do Brasil. Espero que vocês estejam vendo aqui. Olhem só. É esse hino que foi composto por Dom Pedro, né, que se tornaria então Dom Pedro I, em 7 de setembro de 1822. Ele compôs na mesma noite. Olhem só. Só um trechinho, tá? Acompanhe a legenda. Ó, esse segundo trecho, somente, tá? E aí eu falo. Ó, só fazendo uma observação desse trecho que foi composto aí por Dom Pedro, que se tornaria, então, Dom Pedro I. Aqui existe assim, ou ficar a pátria livre, ele faz referência a ficar, certo? Ao dia do fico. Ele está dizendo, ou eu fico, ou eu morro. Aí, na sequência, ou morrer pelo Brasil. Né? Então, faz aqui uma referência a esse espírito liberal, essa identidade revolucionária. Dom Pedro, ele vai ouvir, né, os ecos da Revolução Francesa, ele vai ser um cara liberal, libertário. É claro que lá na frente ele vai se tornar um ditador, ele vai ser autoritário, mas Dom Pedro I, ele foi o cara que fez com que o Brasil se tornasse de fato independente de Portugal. Ele foi o cara que construiu, né, que criou a primeira Constituição do Brasil. Né? Tudo bem, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam, então, curtir aí o feriadão do dia 7 de setembro, relembrando esses aspectos aí que a gente já tinha estudado lá atrás, mas que a gente está retomando um pouquinho aqui nessa videoaula. E aí, que vocês possam fazer a tarefa, vai estar super fácil. O mais importante é que vocês possam realmente participar, tá bom? Obrigado a todos e um bom feriado. Tchau.